Eu conheci o Napoleão há alguns anos atrás. E a gente tinha uma história familiar um pouco maior, assim, que talvez uniu os nossos caminhos. O meu pai sempre foi um grande amigo do Dr. Acácio Bernardes, pai do Napoleão. Meu pai é advogado, pai dele também. E eles tinham uma convivência muito bacana, profissional, porque a área que o meu pai atuava não era a mesma área em que o Dr. Acácio atuava. Então, quando algum cliente procurava pelo meu pai, procurando uma determinada área do direito, meu pai encaminhava para o Dr. Acácio e vice-versa. Eu sempre estudei com Caio, né, o irmão do Napoleão. Estudei com Caio no colégio, no Bom Jesus, que era Santo Antônio na época. Fiz faculdade com o Caio, algumas matérias o Caio fez comigo. Então, já tinha algum tipo de contato lá atrás, há muito tempo. Uma semana antes do Dr. Acácio partir, ele estava na minha casa. E eu lembro tão bem disso, a gente embaixo do prédio dos meus pais, em Balneário Camboriú. Era um processo que ele e meu pai estavam vendo juntos, e ele ficou conversando comigo muito tempo, falando da vida, falando dos filhos, do cotidiano. Então, eu sempre tive muita admiração por ele enquanto pai de família, enquanto homem e enquanto profissional, porque era um brilhante advogado. E nutri esse mesmo carinho pelo Caio, né? A gente sempre se encontrava nas festas dos filhos, na escola. E ali eu conheci o Napoleão. E conheci depois porque o Napoleão sempre foi mais jovem do que eu, então eu não tinha esse convívio. Mas é tão engraçado ver o quanto a gente tinha afinidades, assim. Porque é impossível não gostar do Napoleão, né? É muito difícil não gostar dele, porque ele é uma pessoa muito querida. Ele é um cara muito bacana, muito humano, uma pessoa muito legal. E aí, quando foi a primeira campanha do Napoleão, eles me chamaram para conversar, para ver se eu apresentaria essa campanha, se eu apoiaria a ideia. E é lógico que eu fui. Mas diferente dos outros trabalhos que eu já tinha feito, ali eu não estava como a profissional, sabe? A pessoa que foi contratada para ir lá ler um texto e convencer as pessoas. Não. Ali já tinha uma questão de vestir mesmo a camisa, uma questão de amizade, uma questão de carinho, de acreditar no que eu estava fazendo. Ali eu não era uma apresentadora que ia receber para fazer um trabalho, não. Ali eu acreditava no que eu estava fazendo. E eu sofri, sabe? Durante a campanha eu sofri, eu torci, porque eu estava vestindo mesmo aquela ideia, né? E eu queria que ele fosse eleito, porque eu sabia quem era o Napoleão. Óbvio que nesse momento não ia ser diferente. Eu falei desde o começo, eu vou apoiar, eu quero estar lá de coração aberto, sabe? De corpo e alma apoiando, porque eu sei quem ele é. Porque eu acho que a gente reclamar é fácil, né? Como é fácil reclamar? Isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom. Mas quem que levanta lá no feriado, lá no domingo, lá no sábado e vai apoiar uma ideia porque quer ver mudança? Porque acha que a mudança tem que ser feita. Eu não tenho vida política. Então, de que jeito que eu posso ajudar? Assim, apoiando a pessoa que eu acho que faz a diferença e que vai continuar fazendo a diferença. Porque o Napoleão é isso. Ele quer mudar, ele quer inovar e ele pensa muito nas pessoas. E muito me feriu quando as pessoas diziam assim, o Napoleão não faz nada. O Napoleão nem sai da prefeitura, fica só lá dentro. Primeiro, a senhora que é dona de casa como eu vai entender que para a gente arrumar casa, a gente não pode arrumar casa da rua. A gente tem que estar em casa, né? A gente precisa estar em casa para botar a casa em ordem. E muito ele foi para a rua, e muito ele fez. Só que o Napoleão nunca se preocupou em ser o holofote, sabe? Em ser o prefeito superstar, o prefeito estrela, que vai estar na rua abraçando as pessoas, conversando, dando tapinha nas costas. Não, ele tinha que trabalhar. E muitas vezes, para ele poder trabalhar, ele tinha que sair de cena. Porque não é porque ele não estava aparecendo que ele não estava trabalhando. Pelo contrário, ele estava trabalhando muito. Por isso que ele não podia ficar aparecendo tanto. Era mais importante resolver um problema real do que estar na rua lá, tirando foto com as pessoas. E ele é muito discreto. E uma coisa que muita gente não sabe é que o Napoleão é tímido. Vocês sabiam disso? Ele é tímido. Ele é muito introspectivo, ele é muito na dele. Por isso que muito do que ele fez, ele não ficou mostrando. Ter pulso firme para ele, fazer e resolver, não é sair nos meios de comunicação, gritando, falando, reclamando ou dizendo eu faço, eu aconteço. Não, é fazendo. É negociando. É isso que ele sempre fez. Articulando as soluções, né? E vocês sabem, eu trabalhei em TV há muito tempo. Eu, enquanto
apresentadora de TV, ou às vezes na função de repórter, reclamava, porque dizia, mas eu quero falar com o Napoleão e não dá, esse homem só trabalha, ele não vai conceder entrevista agora. Enquanto jornalista lá, o pessoal, enquanto os jornalistas reclamavam disso, eu, enquanto apresentadora, às vezes reclamava, mas eu entendia que naquele momento ele não ia largar um problema sério para resolver na prefeitura para ir na televisão dar entrevista. Era preciso resolver para depois falar. Ele nunca se preocupou com o holofote. Então é por isso que eu sempre apoiei, sabe? O Napoleão, as causas dele, e sempre também apontei para ele algumas coisas que eu achava que de repente eu não concordava, porque eu tinha liberdade para isso. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu acho que a gente tem que acreditar e a gente tem que entender que ele só vai conseguir continuar fazendo com mais 4 anos pela frente. Quanto tempo a gente demora para construir uma casa? Quanto tempo a gente demora para mudar algumas coisas na vida da gente? Imagina uma cidade. 4 anos é suficiente? Precisa de mais 4. E a gente sabe que ele vai fazer. Sempre que vocês verem o Napoleão dando uma entrevista, presta atenção numa coisa, no olhar. Eu sempre falo isso. Olha para o olho dele. Os olhos não mentem. A pessoa fala com os olhos, ele fala também. E ele é de verdade, eu acredito nisso. Eu sei quem é, porque eu já falei uma vez que o fruto não cai longe da árvore. Ele é fruto da família maravilhosa que ele tem, do pai bacana, da mãe exemplar. E é por isso que ele é um cara correto. E é por isso que eu estou aqui, dando esse depoimento. Porque se não fosse assim, vocês me conhecem, vocês sabem que não. Podia até ir lá fazer a campanha e, sair correndo. Mas para eu estar falando, é porque é verdade. É por isso que eu estou com o Napoleão e é por isso que, mais uma vez, como você de casa vai fazer, a gente vai bater no peito. Porque a gente sabe que o Napoleão é de verdade.